Amém, amém, irmãos. O que eu queria compartilhar com vocês, até em cima disso que a gente tem conversado, é um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra aqui, amados, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, havia estado com seus discípulos por alguns dias, está pronto para ser elevado aos céus, e a preocupação daqueles homens revela no versículo 6 que eles ainda tinham um entendimento natural, eles ainda olhavam para Jesus na expectativa de que Jesus fosse restaurar fisicamente o reino de Israel, no sentido de ocupar o território, estabelecer as suas leis, e de novamente, como Davi havia sido o rei, reinar sobre a nação. E a preocupação de Jesus em nenhum momento foi estabelecer um reino físico, em nenhum momento foi mandar os romanos embora como eles esperavam. De fato, o que a gente percebe é que aqueles homens revelam ali uma falta de entendimento do que estava acontecendo, de que Jesus havia morrido, havia ressuscitado, havia cumprido as profecias, ele mesmo disse: está consumado. E agora ele está ali, e aquela pergunta, e ele responde daquela maneira como Jesus muitas vezes respondia para as pessoas: olha, não interessa para vocês, não vos compete saber tempos ou épocas. E o foco, amados, que Jesus traz aqui, o que Jesus falou, é aquilo que tem enchido o meu coração, é aquilo que tem despertado a vida da igreja por todos esses anos, desde o seu nascimento, que é o versículo que a gente conhece muito bem, o versículo 8. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a partir disso, a partir dessa presença do Espírito Santo na vida de vocês, a partir dessa dinamite, a partir dessa explosão, a partir desse movimento do Espírito na vida de vocês, vocês vão ser testemunhas. Vocês vão poder falar daquilo que são as grandezas de Deus. Vocês vão poder expressar o amor de Deus. Vocês vão poder expressar a natureza de Deus. Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Foi que a partir da expressão da natureza divina, a glória de Deus fosse revelada e esse ambiente de glória fosse manifesto. Então, quando Jesus está dizendo assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, amado? O poder do Espírito Santo não é para nos engrandecer. O poder do Espírito não é para nos fazer famosos. O poder do Espírito não é para que nós tenhamos grandes momentos de êxtase, não, amado. O poder do Espírito tem como principal função, como principal característica que o Senhor Jesus traz aqui, nos tornar pessoas que, a partir dessa natureza divina do Espírito da nossa vida, possa alcançar as pessoas como um testemunho daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele vai continuar fazendo. Esse é o nosso testemunho. É você na sua relação familiar, dentro do seu lugar de trabalho, é você nesse tempo agora que nós estamos vivendo, que muitas vezes questionamos o que vai acontecer daqui para frente, é você entender e ter a consciência de fato e a certeza de que a natureza do Espírito na tua vida vai fluir, vai ser expressa, vai jorrar para fora. E quando jorrar para fora, vai conduzir vida, vai transmitir vida. É o que Jesus falou em João capítulo 4. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que estava para vir. Quer dizer, o Espírito Santo é vida em nós. E vida em nós não apenas para nós. Muitas vezes nós queremos a obra do Espírito, muitas vezes buscamos a obra do Espírito, muitas vezes clamamos pelo Espírito,
mas somos egoístas nesse clamor, porque nós queremos para nós, queremos para os nossos benefícios, queremos para os nossos sonhos, queremos para os nossos projetos, queremos para os nossos propósitos pessoais. Porém, nos esquecemos daquilo que Jesus falou, que o Espírito em nós nos tornaria fonte a jorrar água para a vida eterna. A nossa vida, amado, não pode ser como uma represa. Uma represa é aquele lugar que se constrói artificialmente, se coloca uma barreira no rio, e ali aquela água que jorra daquele rio, por causa daquela barreira, ela para ali, ela acumula, e com o passar do tempo, a água parada, nós já sabemos disso, é até um ditado popular, a água parada apodrece. Perde efeito. Agora, a nossa vida, amado, não é como uma represa, não podemos querer do Espírito para nós. A nossa vida é como o leito de um rio e precisa ser compreendido dessa forma, porque nós recebemos vida, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão testemunhas. Vai chegar e vai passar. Você recebe e você transmite. Você recebe e flui através de você. Aquilo que você recebeu, você compartilha. Aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida, você testemunha. Você diz de fato, o Senhor é fiel para fazer porque Ele fez na minha vida. E esse testemunho da obra de Deus, amado, ele se manifesta a partir das relações, a partir do lugar que nós estamos. Quando aqui Jesus está falando a respeito de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, o que nós pensamos muitas vezes? Em etapas. Primeiro Jerusalém, segundo Judéia e Samaria, terceiro. Não. O que eu tenho aprendido, o Espírito Santo tem ministrado na minha vida nesses dias, é que cada um desses lugares são esferas de influência, esferas de autoridade. São lugares geográficos, mas também são lugares aonde o Senhor nos coloca. E tem lugares que nós não vamos chegar nunca. Porque eu creio, amados, que embora a nossa preocupação seja sempre alcançar o que está perdido, esse perdido, ele pode muitas vezes ser alvo de Deus para a vida do nosso irmão e não para nós. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes nós estamos preocupados apenas com aquele que está longe ou com aquele que está perto. E não paramos para pensar no propósito que Deus tem para nós, naquele chamado específico que Ele tem para nós. Então, o que nós fazemos muitas vezes? Nós entramos em crise, porque quando nós entendemos que Deus nos chamou para uma missão, vamos dizer assim, transcultural, a gente fica assim, não vou servir na igreja local, porque o meu chamado é para as nações. E não se envolve com nada. E não se envolve com o Projeto Amor, e não se envolve com o Grupo Caseiro, e não se envolve com o Serviço das Crianças. E não, por quê? Porque tem aquela ideia de que não, o meu ministério é transcultural. E o oposto é a mesma coisa. Nunca pensa em colaborar no processo missionário transcultural, porque diz assim, não, meu chamado é para minha cidade, é para o meu bairro. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, aonde você estiver, existem esferas de autoridade. Então você vai a Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra ao mesmo tempo. Você colabora aonde você está. Você expressa aonde você está. Se o seu chamado é para as nações, você serve a igreja local. Se o seu chamado é na igreja local, você também serve as nações com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua oferta missionária. Se você é chamado por Deus apenas para ser aquele suporte para aquele que está trabalhando, você também faz parte disso. O que Jesus está dizendo aqui, amado, em outras palavras, também é que ninguém foi chamado para não fazer nada. Que ninguém recebe algo do Espírito para não ser compartilhado de alguma forma. E que esses lugares geográficos não podem se tornar para nós uma desculpa para não nos envolvermos com o testemunho do Espírito, para não nos envolvermos com a obra de Deus, para não nos comprometermos com o corpo de Cristo, para não nos comprometermos com a missão que Ele nos deu como igreja. Eu creio do fundo do meu coração que o que Jesus está dizendo aqui também é que nós precisamos compreender na nossa vida na sua totalidade. Que não está falando de cargo, não está falando apenas daqueles que são chamados para ser pastores ou ministros,
mas ele está dizendo para todo aquele que foi cheio do Espírito, que recebe do Espírito, porque nós recebemos do Espírito, nós nascemos do Espírito. Ele habita em nós, Paulo fala isso. Por acaso não sabias que o Espírito de Deus habita em vós? E agora, meus irmãos, esse é o nosso desafio. Como responder a isso? Como responder a isso no meio da crise que vivemos? Qual é o testemunho que nós temos que dar? Qual é a postura que temos que ter? Porque nós temos recebido. E a Bíblia diz lá no livro de João que da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Nós já temos recebido do Espírito. Nós já temos essa natureza espiritual. Nós já temos essa porção. O que nós precisamos, irmãos, agora é nos posicionar e responder a isso. E expressar isso. E assumir a nossa responsabilidade. Que foi exatamente, amados, o que aconteceu com esses homens aqui na história do livro de Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2. Quando a gente observa a direção que Jesus deu para eles, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus disse assim, ó, vocês esperem até que do alto sejam revestidos. Eles esperam ali juntos até que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vem, quando eles são cheios do Espírito, no capítulo 2, nós não vamos ler para não estender muito, a palavra de Deus nos mostra que eles começam a testemunhar das grandezas de Deus, a falar das coisas de Deus. E foram cheios do Espírito. E esse testemunho foi compreendido, foi entendido por pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia, naquele momento, de cerca de 18 línguas, 18 povos, 18 etnias diferentes. Ou seja, já desde o princípio da vida, do testemunho da igreja, nós vemos uma preocupação de Deus em alcançar a todos, daquele lugar para todos. Era de Jerusalém para os confins da terra, mas não era processo, etapa, um, depois o outro, não. Era algo que fosse acontecendo ao mesmo tempo. E o Senhor tem nos colocado como igreja, espalhados por esse território, por esse estado, por essa cidade, por esse país, pelas nações da terra, para que aonde nós estivermos, o nosso compromisso com o testemunho do Espírito seja o mesmo. Isso tem sido algo que eu tenho observado na minha caminhada. A gente falou um pouco ali da forma como Deus trabalhou na nossa vida, desde de quando iniciamos o ministério em Capão da Canoa, depois em Esteio, Torres, Porto Alegre, agora na Polônia, e por onde mais o Senhor nos levar. Eu creio que não será diferente, porque eu tenho aprendido que essa expressão é a partir da ação do Espírito na nossa vida, e aonde nós estivermos, a nossa disposição precisa ser a mesma. Como faço para expressar o amor de Deus, a glória de Deus onde eu estou? Então eu queria compartilhar essa reflexão com os irmãos e deixar uma pergunta para que os irmãos pensem e possam, em nome de Jesus, receber direção do Espírito mesmo para responder. Como eu tenho respondido a essa presença do Espírito Santo na minha vida a partir dessa realidade do testemunho do Espírito, da vida do Espírito. Por onde eu tenho andado? Não apenas no serviço que a gente presta em algum ministério da igreja, mas por onde nós temos andado. Então eu queria deixar essa palavra, queria deixar esse encorajamento para os irmãos, e dizer que quando Jesus responde ali para aqueles homens que eles tinham que entender que o reino de Deus não viria do ponto de vista político, do ponto de vista físico, mas ele viria a partir dessa ação do Espírito na vida do homem, no coração do homem, capaz de transformar Saulo em Paulo, capaz de transformar a vida de Pedro, capaz de transformar a minha vida, a tua vida e a vida de tantas pessoas que nós conhecemos, porque essa é uma obra do Espírito, é ele que transforma, é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é ele que conhece as profundezas de Deus, é ele que pode nos trazer todo o entendimento da vontade de Deus. Amém, meus irmãos?